Boa noite novamente, né? Agora estamos gravando. A gente dá as boas-vindas. Esse é o nosso terceiro encontro da Ciranda. Ciranda é o nosso clube de leitura das mulheres da causa sustentabilidade, que agora não mudou o nome de Convenção Mundial, não sei se vocês já estão sabendo, né? Acho que eles vão divulgar, passou para Conexão Global, e que é muito razoável, porque a nossa existência é exatamente o motivo, né? É fazer a conexão. Nós somos grupos que funcionam dentro das temáticas equivalentes aos comitês, né? E com o nome de causas. E a gente, antes, a gente não tem líder, nós somos caóticas, como diz nossa líder Luísa, né? A gente tem uma articulação, então nós éramos chamadas de facilitadoras, e agora a gente é chamado de articuladora global, né, Sil? Mais ou menos assim. Mas as diretoras devem divulgar essas coisas aí, é mais assim para a gente se atualizando. Então, nós estamos no nosso terceiro encontro da Ciranda, e a Ciranda, vocês chegaram a ver o material que a gente divulgou, o guia. A gente toda a vida está divulgando, eu achei melhor fazer essa divulgação no mesmo lugar onde está o formato, né, da divulgação, da chamada e tal, porque aí fica tudo junto num lugar só, a gente simplifica. Então, eu sou a Graça Carlos, a gente vai fazer a audiodescrição bem rapidamente. Eu sou articuladora da causa sustentabilidade, eu sou uma mulher branca de cabelos loiros, altamente cheios de luzes, com uma boca bem vermelha, que mulher é assim mesmo, né? A gente taca batom. E é um prazer estar aqui com vocês. Tenho aqui também a minha colega Sil, que vai fazer a apresentação dela. Então, meu nome é Silvana, né? Eu estou no Mulheres do Brasil já talvez uns 4 anos, né? E eu estava no Comitê Saúde e agora vim para o Sustentabilidade, pensando um pouco em cuidar do planeta. E sou uma mulher branca, castanha, tingida para loira, e batom vermelho também. Meninas, agora é com vocês. Fiquem à vontade. Meu nome é Carla, eu sou de São Paulo, capital. Eu faço parte do grupo também, do Comitê Literatura, né, Cultura, através da literatura também. Eu sou uma mulher branca, cinquentona, grisalha, assumida, uso óculos, e é isso. Tá bom. Eu sou a Felícia, pena que vocês não estão podendo me ver, mas eu espero que no próximo, né, encontro eu consiga resolver esse problema. Eu sou uma mulher parda, de 48 anos, e participo do grupo Mulheres do Brasil. Não era tão ativa assim no grupo, mas tenho tido uma necessidade de me juntar a alguns coletivos. E eu acho o coletivo da Mulheres do Brasil coletivo muito diverso, inclusivo. Então, é um coletivo que, para mim, está me acrescentando muito fazer parte. E o tema sustentabilidade, conquista nossa, né, de nós mulheres, também são temas que permeiam a minha vida. Então, onde eu puder me inserir, né, sobre essas questões, eu quero estar participando. E eu adoro o Ailton Krenak, então tentei comprar o livro, mas eu não consegui, porque eu não consegui, porque eu vi isso essa semana, né? Na verdade, eu vi o chamado da Ciranda essa semana, mas a minha ideia é adquirir o livro.
E eu gosto de livro que eu possa pegar. Eu ainda não consegui me adaptar muito à leitura digital, texto muito longo, né? Mas, assim, eu acho incrível o trabalho dele, e eu acho que a Ciranda eu também vou gostar muito de poder participar. Ah, legal. Que Aí bom. eu esqueci uma descrição, eu só falei, né? Eu sou uma mulher parda, cabelo médio, tá meio. Faço coloração, estou com um brilho labial. Como eu cheguei da rua, estou com a maquiagem, mas está um pouco borrada. Mas é isso. Tá bom. Eu esqueci de dizer que eu falo daqui de Fortaleza, que a gente estava, né, conversando antes, porque as meninas estão bem agasalhadas e eu estou aqui em mangas de camiseta bem leve, né? Então, falo aqui de Fortaleza e tá bastante quente, inclusive, aqui. Bacana. Felícia, você é da onde? Eu sou uma baiana do Rio de Janeiro. Que ótimo. Eu vim para cá muito cedo. A Câmara está aqui brigando, ela está querendo entrar, não entra. Eu vim para cá muito cedo, com 1 ano, mas a Nossa, minha árvore genealógica, eu sempre gosto de falar que é toda da Bahia. que legal. Então, eu sou aquela que fervorosa na defesa, como fazendo propaganda, né, da Bacana. Bahia, da minha terrinha. Legal, legal, legal. Então, acho que a gente vai poder começar. Então, Tá. eu não sei se vocês conseguiram ler na metodologia toda. A gente tem uma metodologia que a gente foi criando, né, Sil? A gente Aham. foi criando, então a gente, para Projeto da graça, mas ela não. para que a gente seja mais inclusivo, participativo e tudo mais, a gente faz a leitura paragrafada, ou seja, alguns parágrafos escolhidos. Quais são eles? Às vezes a gente escolhe quando assim, esses aqui a gente quer ler, mas como é uma coisa que pode que é à vontade, né? Então é inclusivo e é liberado. Então um que eu não vou ler, mas se você vai ler, então você vai ler. Se você quer estar com o livro e vai ler, então que maravilha. A gente vai, é uma coisa super à vontade, é super inclusiva e é super espontâneo, na verdade, né? Assim, na hora, e aí a gente pode comentar na hora, ou então entra para ler o outro, só explicando porque é como a gente tem feito, né? E aí a gente está vendo o que é que funciona melhor, às vezes tem menos gente, dá tempo da gente conversar mais, né? Tá certo? Então, a gente pode começar. Quem quer ler o primeiro parágrafo, ele introduz, então a gente, né, naturalmente lê. E a gente procura ler coisas que eles mostrem, e no final a gente consiga entender o que é aquele capítulo. Hoje nós vamos ler o capítulo 2, que é do sonho e da terra, que é o Krenak cada vez mais tocante, né? À medida que a gente vai entrando na obra, mais tocante ele vai ficando, e ele vai contando as histórias dele. Então, a gente está com esse capítulo 2. Aí depois a gente continua, quando termina a leitura, tem uma parte que a gente vai explicar direitinho. Toda vida a gente explica, porque tem uma continuação. O objetivo no final é a gente fazer uma resenha. Mas tem tempo, a gente vai conseguir explicar. Quem quer começar? Eu posso começar. Então, manda. E falar até alguma coisa assim, Graça. É melhor eu, por exemplo, aqui eu tenho alguns comentários que não é do texto, né? Melhor deixar para o final ou eu já falo em seguida? Um pouco com o doutor Google, hoje a gente pesquisa tudo, né? E essa leitura, como está mais. Eu leio muito depressa e acabo não degustando a leitura, né? E como esse texto a gente está lendo várias vezes, né? Então, fui pesquisar algumas coisas dos Krenaks. E posso falar depois do parágrafo ou vocês acham melhor falar no final? Eu proponho que, se fosse fora do texto do livro, a gente pode falar no final.
Tá. Se for referente ao texto, aí a gente pode comentar na hora. Mas Porque senão, de fica. repente, estende demais, né? É, Os comentários que não têm a ver com o livro. Mas aí, no final, eu ponho aqui na listinha umas coisas que eu quero comentar. então, Tá? bora. Vamos embora. Desde o Nordeste até o leste de Minas Gerais, onde fica o Rio Doce e a reserva indígena das famílias Krenak, e também na Amazônia, na fronteira do Brasil com o Peru e a Bolívia, no Alto Rio Negro, em todos esses lugares, as nossas famílias estão passando por um momento de tensão nas relações políticas entre o Estado brasileiro e as sociedades indígenas. Essa tensão não é de agora, de muitos anos, né? Mas se agravou com as recentes mudanças políticas introduzidas na vida do povo brasileiro, que estão atingindo de forma intensa centenas de comunidades indígenas que, nas últimas décadas, vêm insistindo para que o governo cumpra seu dever constitucional de assegurar os direitos desses grupos no seu lugar de origem, identificados no arranjo jurídico do país como terras indígenas, né? Então, tem as terras que hoje não são respeitadas, né? As áreas, muitos indígenas tiveram que ser transferidos para outras terras que não tinha nada a ver, por exemplo, com a cultura, né? Com a plantação deles, então, até dificuldade de sobreviver, né? Em outros lugares que o governo desloca, né? E é isso. Quer continuar, Graça? Ou alguém quer? Tá com o livro? Carla, quer continuar? Tá com o livro, Carla? Então, eu já li esse livro já faz tempo, e eu emprestei esse livro que até hoje não voltou. Então, assim, é aquela Oh, coisa meu Deus, aí a gente fica louco. Volte, fica volte. esquecida, né? Aquele V, você tem que falar que é com 2 Vs, o V que vai, vai e volta. Então, assim, eu poderia falar algumas coisas sobre o livro, né? Não sei se pode, não sei como eu não tenho parágrafo, mas eu poderia falar algumas coisas que me marcaram muito no livro, né? E uma delas que eu gostaria até de chamar a atenção aqui é que esse livro, ele foi lançado em 2019, né? Então, assim, basicamente 1 ano antes da pandemia, e depois, durante a pandemia, ele escreveu mais 2 livros, né? Então, assim, foi muito questionada essa questão dele trazer esses fatos, né? Que é uma coisa que, como você leu agora, né? Que já vem acontecendo há muito tempo, mas que, de fato, ainda hoje centenário e que é tão atual, né? Então, ele está sempre falando, porque são questões que estão sempre assim, emergentes, né? E ele trazer essa questão ainda durante a pandemia, mais 2 livros, né? Porque, assim, quanto mais se fala, mais é importante, né? É uma questão que não pode ficar calada, né? É uma questão que está sempre tendo que falar para estar sempre relembrando, né? E aí, assim, algumas questões, né, que eu vejo que ele traz muito forte, é trazer a questão da crise, né, que ele fala, é uma crise que está aí, que não se resolve, né, como você falou agora também, Silvana, das terras indígenas, que é uma coisa que está na mão do Estado, o Estado não toma atitude, e quando toma, a gente viu o Estado, né, tomando atitudes muito piores, né, de fato, de disseminar mesmo. E aí ele traz a questão da sustentabilidade, que para mim é quando ele fala da importância da ancestralidade, né? Que ele fala muito forte dessa questão da ancestralidade, ele fala da questão que me tocou muito, quando ele fala que para eles não existe essa questão do homem e a natureza, né? A questão que os dois é a mesma coisa, né? E isso volta a gente questionar, falar quem realmente somos nós, né? Que a gente se distanciou tanto da natureza, de olhar que a natureza está lá e eu estou aqui. E ele traz esse questionamento muito forte, né? Tanto é que o diálogo dele, todas as entrevistas que ele faz, é sempre voltado nessa coisa do ancestral. Ele acabou de ganhar um prêmio essa semana, né? No Rio de Janeiro, um prêmio Globo. Ele saiu ontem na notícia, foram várias personalidades. Não vi isso, olha que importante, né? Vamos homenagear no final, né? Ele ganhou um prêmio agora como personalidade de 2022, uma das personalidades, tiveram vários personagens
personagens da música, da educação, da ciência, e ele foi um dos que ganhou o prêmio de novo. Ah, foi aquele trabalho, foi aquele que foi o pessoal homenageado em Brasília? Não, não sei se foi Brasília. Foi no Rio, foi no Rio. Porque eu vi que teve no Rio, da Globo, né? Tá certo. Da Fundação Globo, que é o 20º prêmio. A Miriam estava lá. Isso mesmo. Ele foi vou ver se você consegue ver no Globoplay. Como uma personalidade. Então, assim, ele começa falando no discurso dele, falou assim, olha, hoje é dia de comemorar. Nem sempre, a gente tem dias que a gente está sempre lamentando, né, que eu estou sempre lamentando, mas hoje é o dia, vamos abrir um parênteses para hoje comemorar. Então, porque, de fato, ele é um homem que está sempre lamentando essa questão do distanciamento que o homem tem. Ele tem todos os motivos, né? Com certeza. Você lembra do que aconteceu lá em Mariana? Sim. Eu morei em Belo Horizonte, eu ia todos os meses para Ouro Preto, e ia naturalmente para Mariana para ver o concerto da Lisa Freixo. Você vê aquilo que aconteceu da Samarco, não é se a gente que é de fora do assunto, é a vida deles, o assunto deles, a realidade deles. O rio é o avô deles. Então, a percepção dele de natureza, como a Carla falou, não é ela lá e você aqui, né? É todo mundo junto. O rio é o avô, a montanha é a avó, é a mãe. Ele diz, eles são assim, são pessoas, eles são sujeitos, né? Então, o caso que aconteceu lá eu não me lembro como é o nome, Bento Ribeiro, né? O rio totalmente contagiado. Quando eu ficava me lembrando, olha, a raiva, eu adoeço demais com isso, né? E depois, mais para frente, aconteceu o lance de Brumadinho, com aquela... Eu mudei meu fuso horário, eu não conseguia dormir enquanto estava escuro, porque eu ficava vendo a barragem despencar e eu ficava imaginando as pessoas que estavam ali, que foram e que caíram com a barragem, que saíram de casa para ir trabalhar, mas que deixaram o filho na escola, que deixaram o almoço para chegar e colocar, e a casa para arrumar, acabaram as suas vidas, né? Então, imagina os Krenak, são dali, né? O rio não tem mais. Então, eles têm todos os motivos, né? A gente até se comove muito, porque não tem como ser diferente. O que ele está falando é uma coisa que vem se arrastando desde a invasão. Eu vi uma charge que era o quê? As pessoas reclamando porque o MST invade que nada, né? Que as pessoas estão lá querendo terra para morar, é claro que tem que preservar a propriedade privada. Porém, exatamente por isso a propriedade indígena é privada, é deles. Exato. Né? Então, é como se eles tivessem todos, vinham as caravelas, todos os indígenas esperando quando a caravela chegou e para invadir. Era mais ou menos uma charge assim. Então, eles têm tantos motivos, né? Tem uma parte aqui mais na frente que diz assim, desde os tempos coloniais, a questão do que fazer com a parte da população que sobreviveu aos trágicos primeiros encontros entre os dominadores europeus e os povos que viviam onde hoje chamamos, de maneira muito reduzida, de terras indígenas. Lembram da visita, né, Sil, que nós fizemos lá na aldeia Guarani, né? Jaraguá, né? Nós fizemos uma visita na aldeia Jaraguá, aqui em São Paulo. Nós vamos de novo. Quando eu for, a gente vai de novo. Uma área pequena, né? Eles estão a cidade está invadida cada vez mais, né? Mas estão sobrevivendo, mas em umas condições bem precárias, né? Desculpa. O problema é que eles lá, os Jaraguá, agora no Pico do Jaraguá, o que eles dizem é que a cidade e que a população
acha que eles não são indígenas porque eles moram numa zona urbana. Uai, quem foi que invadiu? Foram eles, né? A cidade foi crescendo e empurrando eles lá. Então, tem que ter cuidado, porque o povo quer invadir a zona da região que é das aldeias. Acho que tem umas 10 aldeias ali, né? É. A gente foi na Iviporã, que é maravilhoso o festival, né, gente? Foi, inclusive, o lançamento de um filme. Bem, então, o que ele disse de maneira muito 500 reduzida... pessoas lá no Jaraguá, acho que tem 500 pessoas divididas lá em aldeias. E são poucas, né? É pouca, né? Chama de terras indígenas, mas levou uma relação muito equivocada entre o Estado e essas comunidades, porque o Estado acha que pode utilizar o bel-prazer, né? A maior parte das previsões apostava que as populações indígenas não sobreviveriam. Eu estou fazendo a leitura na página 39. As populações indígenas não sobreviveriam à ocupação do território, pelo menos não mantendo formas próprias de organização. Acho que imaginavam que eles iam morar nas casas, que eles iam mudar a forma de se organizar, a cultura deles, coisa que não fazem, né? E se desfazer das formas dele para pegar as formas de organização da sociedade nossa. Exatamente o que o Krenak está dizendo aqui, buscando uma integração entre as populações e o conjunto da sociedade brasileira. Eu peço licença aqui para continuar só mais um comentário. Nós fizemos, isso aqui parece demais com que o nosso entrevistado, nós fizemos uma live, inclusive está no YouTube, disponível, gravada. A gente fez uma live referente a povos originários e o território, ou seja, para que eles passassem, e um deles era um cacique da aldeia Guarani, que nós fomos visitar, ele concordou em falar com a gente, né? E, assim, muito disponível e explicando que a gente não quer nada, a gente só quer paz. Viver na nossa terra, fazer o que a gente sabe fazer, viver do nosso jeito, né? Então, é como se as pessoas achassem que eles poderiam morrer, se acabar, se dizimar e se integrar como a administração passada achava que deveria fazer tudo para que eles se integrassem na nossa vida. Como se não bastasse, quando vieram na época dos descobrimentos, né, ou das invasões, né, os pseudo-descobrimentos, chegava e dizia assim, agora você vai ter que mudar seu look. Não é mais para andar pelado, não, é para andar com essa roupa aqui. E agora você vai mudar, não é mais para adorar nem a lua, nem Tupã, você vai adorar esta imagem. E ele não quer isso, ele quer adorar quem ele quer. Ou seja, é igual o Pequeno Príncipe. Eu te ordeno que te ajoelhes, eu te ordeno que te sente. Ele disse, mas eu não quero nada disso. O que é que você quer? Eu quero fazer o que eu quero. Aí o reizinho chegava e disse, eu te ordeno que faças o que queiras. Eles só querem fazer o que eles querem. Ou seja, eles querem ter o direito à casa deles, à liberdade deles, né? E isso, essa relação com o Estado ainda está pendente, né? Ainda estão guardando para não desagradar A, B, C ou D letra do alfabeto na sociedade que acha que vai mandar umas terras quem não é deles. Né? E aí, gente, já tomei muito espaço. Felícia, queres conversar, Felícia? Eu assisti, não tão recente, mas uma entrevista do Ailton, e eu até escrevi, né, a fala dele, porque eu achei muito interessante. E eu acho que, apesar de não estar diretamente ligada ao livro, né, mas tem a ver com o que a gente está fazendo. Né? Eu acho que a gente conhecer pessoas, né, ter oportunidade de conhecer obra de pessoas igual o Krenak, faz parte dessa conscientização, né, da gente ter
um mundo inclusivo, né? E então, vou aqui ler a fala dele. Abre aspas. Não dá para a gente conversar agora, no século XXI, para fazer as pessoas se distrair. As pessoas já estão distraídas demais. A gente está precisando agora contar histórias para fazer as crianças dormir e despertar os adultos. Os adultos estão todos parecendo zumbis. A gente precisa acordar eles. Então, eu escrevi na íntegra, tá? Fechei aspas. Então, acho que é isso. É um pensador, né, que traz muitas reflexões. Acho que todo mundo deveria conhecer a obra dele. Ele, às vezes, tem um posicionamento, eu acho que do cansaço, que traz até uma desesperança, mas talvez tenha a ver com a vivência das coisas que ele passou, né? Ele e o povo dele. Então, eu acho o Krenak o intelectual do nosso tempo a ser admirado. E eu quero ter oportunidade de ler não só esse livro, mas os outros, né, que ele já publicou. Sil, Vou lá, então. continua a leitura. Tá. O Rio Doce, que nós, os Krenak, chamamos de Vatu, nosso avô, é uma pessoa, não um recurso, como dizem os economistas. Ele não é algo de que alguém possa se apropriar. É uma parte da nossa construção como coletivo que habita um lugar específico, onde fomos gradualmente confinados pelo governo, para podermos viver e reproduzir as nossas formas de organização com toda essa pressão externa, né? Até o Batu também tem o significado de rio sagrado, né? E deixa eu ver aqui que eu falaria mais. Bom, e o Rio Doce, eles estiveram sempre ali, quase dizimados, né? Mas não é só a fonte, né, de peixes, tomar água, né? É um lugar dos rituais deles, né? Então, eles praticamente estão perdidos, assim, né? A cultura deles está indo água abaixo, né? Com o problema do rio, né? E o rio, para voltar a ser o que era, que nem não tem nada a ver, né, com doce, mas fiz uma coisa ecológica aqui no Rio, Pinheiros, né? E o monitor, né, que é um biólogo, ele estava falando, mesmo com todo o tratamento, né, atuais, tal, esse rio nunca mais ele vai ser o que era, né? Então você imagina o Rio Doce, né? A riqueza que a gente está perdendo, né? Por um negócio desse, e vai saber se não podem acontecer outros, né? Então, a gente tem que ficar de olho, né? Cobrar, né, do governo, das fiscalizações. Né? Quer ir para frente, Graça? Ah, não, sou eu ainda, espera aí. Falar sobre a relação entre o Estado brasileiro e as sociedades indígenas, a partir do exemplo do povo Krenak, surgiu como uma inspiração para contar a quem não sabe o que acontece hoje no Brasil com essas comunidades, estimadas em cerca de 250 povos e aproximadamente 900 mil pessoas. Então, quando chegaram aqui no Brasil para invadir, tinha de 4 a 10 milhões de indígenas. E, então, hoje você vê que tem 900 mil, né? A proporção deve ser 0,01%. Revoltante. E é uma população menor do que a de grandes cidades brasileiras. Então, é uma luta que a gente tem que batalhar muito, né? Para conservar, né? Para ajudá-los. Mas fazer um trabalho muito de educação também,
as crianças que estão aí, né? Para a gente deixar os indígenas onde eles devem estar com as suas terras. Eu estava aqui pensando nessa quantidade, assim, realmente tem a ver com o que ele falou, que pensava-se que iam conseguir detonar, acabar com eles, né? Mas eles ainda têm, em que pese ser muito pouco, eles são uma resiliência, né? Assim, é preciso proteger demais esse povo. Tem uma quantidade de gente que também não dá muito para medir, porque são os isolados, né? Mas tem o pessoal que é bastante participativo. No festival que nós fomos, o que tem os indígenas, eu vi até o pessoal do governo falando que vai lançar um vestibular indígena. Para quê? É como se fosse as cotas, né? As cotas raciais. Eu sou da área, eu não falei antes, eu sou acadêmica, e eu sou professora. E eu lembro que quando esse lance das cotas foi lançado, passou muito tempo para ser formalmente oficializado e tal. Lançou a lei e pouco depois, assim, acho que passou mais de 5 anos, sei lá quanto. E eu lembro que quando isso foi implantado, acho que era 2012, acho que uns 10 anos atrás, eu estava na SBPC, em Pernambuco. Eu tinha ido para uma reunião, eu era coordenadora de CNPq na minha universidade, eu era coordenadora de PIBIC, PIBIT, não sei se vocês conhecem, vocês podem ser de outras áreas de profissionais. Esse é um programa de iniciação científica tecnológica de bolsas para alunos de graduação. E aí, coisa de só iniciação científica para determinadas áreas mais de humanas, sociais e tal, embora tenha gerais, existe também um tecnológico para quem vai produzir algum produto. E aí, nessas reuniões, vai ministro, vai muita gente, muitos professores, doutores. Olha, qual não foi a minha visão? Eu fiquei em choque de ver um auditório lotado de professores, doutores, mestres, doutores, contra as cotas raciais. Eu não sou ninguém, também não faço questão de ser, mas eu tenho boca. E falo loucamente, e xingo, porque não é possível. Não estou acreditando. Por acaso, eu era mais uma. Então, por acaso, eu estava em uma reunião, eu disse, mas eu não estou acreditando que vocês estão contra isso. É claro, não me cabia entrar na pauta da reunião, mas eu vinha passando desci o palco, não estou acreditando uma coisa dessa. Da mesma maneira, o lance da questão indígena que o Krenak coloca, e essa questão das populações. Cortou. Você fechou o seu áudio. Fechou. Você fechou. Perdão. Obrigada, perdão. Perdeu alguma coisa que eu estava falando. A cultura está toda viva, né, deles. E aí eu lembro de uma visita, agora o Museu da Língua Portuguesa, que reabriu, acho que foi ano passado, né? Acho que foi ano passado, foi logo depois, assim, naqueles períodos da pandemia. Tem lá, quando você sobe, acho que o primeiro andar, entra, aí quando começa aquela coisa que você vai fazendo pela ordem lá do roteiro, tem uma coluna e um certo espaço todo dedicado à indígena. Aí você vai clicando na tela e vai abrindo as famílias maiores, e dentro das famílias maiores, as menores, porque tem os desdobramentos das aldeias, né? Porque tem quem que é Guarani, Kaiowá, tem isso. A gente ainda, eu não entendo muito bem, embora eu procure organizar, dar uma estudada, não é exatamente a minha área de estudo,
Mas o que a gente vê, assim, está muito vivo. E tem mais é que fazer, vai lá e prolifera, né? Então, esse espaço, esse momento agora, que está, não se sabe quando vão votar, a demarcação das terras indígenas. Eles estão nessa imensa expectativa, e foi muito isso que o nosso entrevistado deixou claro. Essa é uma luta deles, né? Eles terem o direito à terra deles. O que é que você vai fazer com essa terra? Nada. É igual você ir viajar e vai para um lugar que você vai fazer nada. Eu vou ficar aqui sentado debaixo do viaduto, sentado num banco, olhando. Porque olhar é bom. Que nem que eles, né? Essa coisa assim, para que produzir? Para que liberalismo? Para que neoliberalismo? Isso não tem nada a ver. Quando você morrer, isso não tem nada a ver, né? Então, essa quantidade de pessoas dizimadas, esse rio invadido, que direito que a gente tem de fazer isso, né? A gente, branco, que ele chama de carai, uma coisa assim que a gente chama a gente. Né? Que direito a gente tem de fazer isso? Né? Aí eu tenho que ler mais uma parte, porque as colegas estão sem o livro, né? Então, ele diz assim, nesse encontro, estamos tentando abordar o impacto que nós, humanos, causamos nesse organismo vivo, que é a Terra. Aí ele fala, ele faz uma alusão ao rompimento da barragem do Fundão, da Samarco. Eu estudei, como eu disse, eu sou acadêmica, e eu sou da área de contabilidade e finanças. Eu fiz um estudo nisso, porque não é o assunto aqui. Mas o que ele fala, isso aí, vai te medir, estudar os balanços da Vale, os relatórios da Vale, dá vontade de arrastar, né, as orelhas. A Samarco, controlada pela BHP Billiton, que é australiana, né, e pela Vale, fizeram uma joint venture, e olha a quantidade, 45 milhões de metros cúbicos de rejeito da mineração de ferro. Eu ainda tenho guardado todas as fotos, todas as coisas, e eu me lembro de todas as dores que ninguém tive. Imagina eles. O rio deles, a casa deles, onde eles pescam, onde tira a comida, onde toma banho, onde leva os animais para beber água, etc, etc, etc. Totalmente cheio de rejeito de minério de ferro. E aí, a questão do que ele disse que efeitos a longo prazo, que assim, aí agora onde é que vai morar? Porque não tem mais água. Porque até podia morar lá onde ele estava, porque não foi invadido propriamente, mas vai beber água onde? Vai pegar comida onde? Vai plantar e vai aguar com água de minério? Né? Então, essa questão, e ele dizendo, olha, o que aprendi, aqui na página 45, o que aprendi ao longo dessas décadas é que todos precisam despertar. Tem muito a ver, né, Felícia? Todos precisam despertar. Por quê? Se durante um tempo éramos nós, os povos indígenas, que estávamos ameaçados de ruptura ou extinção das nossas vidas, hoje estamos todos diante da iminência de a Terra não suportar a nossa demanda. E aí ele fala do Davi Copenaua, que é um pajé Yanomami, que ele diz assim, o problema do branco é que ele acha que tudo é mercadoria. Tudo naquela história, né? Do liberar, mas eu já falei muito, aí podem comentar. Só falar rapidinho, eu ia te perguntar, eu procurei alguma coisa do Davi Copenaua, né? Mas você já leu, né, Graça? Você falou de alguma coisa de algum. Como que é o nome do livro dele, do céu? Não sei. Ah, só isso, A Queda do Céu. Eu nunca li nada dele. Eu ainda não, porque eu só considero ler quando eu ler tudo, né? Assim, eu fui porque eu estou aqui com duas estantes. Já vai. Lulu, eu tenho duas donas. Lola Maria e Lulu.
No dia que tem jogo, aí as coisas ficam mais problemáticas, porque elas não gostam de barulho de fogos. E, voltando, esse aqui, Sil, esse Estou livro, curiosa para ler alguma coisa dele. olha a largura do bicho. Ah. Mas isso aqui é para eu me acalmar, entendeu? Tem muita foto. Eu sou louca. Quando eu nascer de novo, eu quero só concordo de nascer no Brasil se eu nascer indígena. E aí eu vou fazer todas as danças. Já comprei até um cocar. Ela comprou lá no Jaraguá. Ele fala da a queda do céu. Eu acho que é uma maneira, né, bem metafórica, né, deles, assim, ele explica, mas eu ainda não entendi tudo muito bem, não, ainda estou me educando, né? É como se ele diz assim, de vez em quando o próprio Krenak diz, ora, mas o céu vai cair. O céu vai cair, eu entendo, até agora, né, que é como se assim, a casa caiu, né? Que não tem, a gente não tem essa expressão, a casa caiu. Então, para eles, o céu caiu. Ou então está caindo. Aí eles, não, a gente precisa levantar o céu, vamos levantar o céu, para a gente poder viver mais uma coisa. Eu acho que tem muito a ver com o que a Felícia comentou. É assim, a gente precisa acordar, né, Ele fala, ele fala uma outra coisa que eu acho muito, que eu gosto muito, que ele fala que nós somos muito pretensiosos quando dizemos que vamos salvar a Terra. A gente, na visão dele, a gente não salva a Terra. Porque minha biblioteca eu comprei vários livros. Ó, O Mundo Indígena na América Latina, Índios do Brasil, e tem um que eu comprei, mais outro, Índios do Brasil, e o que eu comprei lá no MASP dessa vez, eu vou para o MASP 2 vezes por ano, porque eu não moro em São Paulo, aí eu sou população flutuante. Aí eu vou, aí saiu catando tudo que dá para trazer. Ó, esse O que, aqui, que é maravilhoso, isso daí? que diz assim, a terra, floresta e Yanomami, por causa do menino, o pessoal, o Dom e essa daqui é a história indígena do Brasil contada por um índio, porque eles têm que contar a história dele, a terra dos 1000 povos. Entendi. Você está ficando especialista, né? Bom, eu estou me educando, porque eu, eu sou da área, ainda tem esse, ó, decolonialismo indígena. Eu sou uma pessoa da área de finanças. Pense, eu estudo finanças sustentáveis. Do ponto de vista acadêmico, eu pesquiso isso, e para que eu pesquiso? Para poder ver se eles estão fazendo a obrigação deles. Porque quando eles não fazem, eu conto tudinho, escrevo, vou no Congresso, não adianta brigar com eles, conto todas as verdades deles. Mas isso daqui, a minha alma está estudando. Eu estudo a alma e o corpo. Bastante livro. Então, deixa eu falar aqui, então, eu achei interessante, eu demorei para pegar esse negócio da mercadoria e fiquei pensando assim, na verdade, o clima tá mudando, tem devastamento, Então, eu acho que o homem pensa assim, eu vou, não tem problema não. Ele não se vê nesse conjunto. Daí eu falo assim, o clima está mudando, posso comprar um negócio que vai equilibrar lá o clima, essa parte de devastamento, não tem problema nenhum. A ciência está avançando, tecnologia, como se fosse realmente uma coisa independente e que a gente tem um controle sobre, né? Que nem, por exemplo, você vê imagina aquelas construções lá em Camboriú, né? Não sei se vocês viram com a ventania, que os prédios têm eles mexeram nas praias, né? Vocês acompanharam isso, né? Eles ficam até impressionados, assim, esses prédios são enormes, acho que tem 80 andares, e vem mais torres, né? Tem E então mais, eu acho. vem mais, né? Dessa altura. Eu acho, posso me enganar, mas eu vi algo que seria mais. Será que eles estão se preparando que nem o pessoal
no Japão, para terremoto, né? Porque, assim, embora que não tenha tantas coisas intempéries assim, mas estão aparecendo, né? Está aparecendo esses ciclones, e do jeito que aqui, principalmente lá naquela região, me parece que todo mundo dá muito valor à ciência, né? Então, E ali, para... o sol com as torres, os apartamentos com as torres, eles tiraram o sol da areia, né? Então, eles mudaram toda a areia. Nossa! E aí você vê no Facebook os comentários, né? Todo mundo começa a dizer, eles querem fazer uma Dubai aqui, né? E tem gente que fala assim, é inveja de vocês, assim, não tem nem noção do que está acontecendo, né? Que a natureza vai devolver isso. E os prédios, ontem que teve as ventanias, eu nem sabia disso, eles foram preparados para se movimentar até vento de 200 quilômetros por hora. E apareceu os prédios Eu não realmente. morava num trem desse. Mas você vê quanta alteração ali dos animais, das plantas, de tudo, Saúde, né? E o homem bem continua fazendo saúde e coisas paz mais. para eles, mas eu não ia ter coragem de morar. Eu falo tanta natureza ali, né? Porque não se espalharam, né? Pelos morros, tudo, né? Querem fazer uma coisa assim para ver o mar lá longe, né? Então, É tão a lindo gente vai ali, ter né? que educar muito, né? As crianças, os que já estão formados, para ver que o negócio assim está bem preocupante, né? Semana passada teve o dia mais quente do planeta, né? Então, ninguém ainda está acreditando, né? Bom, quer continuar, Graça, ou eu continuo aqui? E a Carla não quer comentar alguma Quer falar coisa? alguma coisa? Fica à vontade, Carla. Não, Podemos... eu só comentar assim que o estilo da escrita dele, né, que é uma escrita muito poética e que é envolvente, né, mas ao mesmo tempo ele é duro, né, na fala dele, né? Ele consegue passar uma mensagem muito dura, mas de uma forma poética e que envolve a gente, né? Tanto que a gente lê o livro dele, tem vontade de sair resolvendo os problemas de todo mundo, né? Porque ele envolve, ele faz a gente pegar a bandeira dele, né? Mas, assim, é como ele sempre fala em todas as entrevistas e as palestras dele, é uma questão muito difícil, porque a gente tem que ter ouvidos para essa comunidade, e como você falou, o que vocês precisam? É muito pouco. Eles precisam de ter o que já é deles, não é dar mais nada, é dar o direito ao que eles já têm direito, né? Então, é uma questão da educação. Olha, os meus filhos hoje já são grandes, mas eu não sei dizer para vocês hoje o que uma criança aprende na escola sobre os indígenas. A gente sabe que, literalmente, né, assim, tradicionalmente, é dia 19 de abril, e fica só naquela semana e depois se esquece, né? E se a gente for pensar, a criança que está, por exemplo, nas grandes capitais, né, o que para ela é um indígena? Né? É a mesma coisa se a gente falar para uma criança hoje que nunca viu um rio limpo. Temos que cuidar do rio. Eu, por exemplo, eu dou aula para jovens aprendizes sobre sustentabilidade. E tem questão de periferia, né? São jovens simples, né? Vêm de família, alguns moram em comunidades, né? Periféricas. Nunca viram um rio limpo. Então, como é que você vai falar, olha, tem que manter os rios, que os rios são muito importantes, se esse jovem nunca viu um rio limpo? Imagina se o governador mantivesse, ele também ia fazer na hora, né? Então, a mesma coisa. Então, assim, como é que você vai falar com uma criança que mora no centro do Rio, no centro de Belo Horizonte, no centro da Grande São Paulo, sobre os indígenas? Tanto é que, assim, até uma questão, né, que quando começou só dando um paralelo, né, quando você fala assim, o desmatamento na Amazônia. O que quer dizer para nós o desmatamento na Amazônia se a gente está tão distante disso, né? A gente sabe, lendo os impactos, a fumaça, de não sei o que lá, mas, assim, é difícil você explicar de forma explícita mesmo como é que vai isso nos impactar, né? Assim, as futuras já estamos sendo impactados com isso, como você está falando da mudança climática, de um monte de coisa, mas na prática, como é que você vai falar para uma criança hoje qual é a importância da preservação do indígena, para ela que nunca viu um indígena de perto, nem sabe o que é isso, e talvez nunca vai ver, como tem gente que nunca viu.
né? É. Então, é uma questão assim, aí tem a questão do que você falou no começo, né, dos interesses, aí tem o nosso papel, o que eu posso fazer eu aqui, sentado em São Paulo, o que eu posso fazer? Eu tenho a única coisa que eu posso fazer é meu voto. A única coisa que a gente tem força é o nosso voto. Então, escolherem pessoas que vão, de fato, aplicar políticas públicas que veem esse povo, né? Porque a única forma que a gente, atuando realmente, que a gente tem poder é no voto. Então, assim, falar, esse congresso, não sei o quê, mas está lá porque nós escolhemos, né? Isso. É a representação do povo, né? Pois é. Ô, Carla, mas mesmo você é educadora, então, né? Você é educadora. Não, eu acho assim também, a gente pensa, não vai entender nunca, né? Mas uma sementinha que você joga para essas crianças, não entende o que é o indígena, uma hora leva um teatrinho, leva alguma coisa para aproximar, né? Da história, né? Também que eles já estavam aqui, eles não são seres preguiçosos, né? Como se falava. São o jeito deles, então, né? Mas claro que não são todos que vão entender, se sensibilizar, mas Não, é um grãozinho, é o que eu falo, a gente não pode deixar do grãozinho. Eu sou uma pessoa que acredita, porque senão não estaria dando aula, mostrando tal, né? Mas é uma questão difícil mesmo, porque a gente tem um papel de semente, mas, de fato, quem tem o poder para fazer as grandes transformações é o Estado e as grandes empresas que estão aí, né? As grandes usinas, as grandes mineradoras que destroem, que da mesma forma têm condições de não destruir. E por que destroem? Né? Então, assim, multar, fazer pagar, o Estado não tem como, né? A gente tem que cobrar escolhendo bons políticos para isso, né? Eu entendo que o papel do Estado é fundamental, mas vocês, como educadores, eu acho que a solução passa por vocês também, de buscar uma forma de comunicação que sensibilize mesmo as crianças, mesmo elas não tendo um contato direto, mas até tirar aquela imagem caricatural do indígena. Sim. E ontem, nesse curso que eu tô fazendo, que é sobre meio ambiente, se abordou até esse tema de como levar uma educação ambiental que sensibilize as pessoas, que sensibilize as crianças, que sensibilize os jovens. Eu acho que é aí que está a grande questão, porque o papel do Estado é fundamental a partir de elaboração de políticas públicas, mas eu acho que não dá conta. Eu acho que a educação tem um papel muito importante, mas não aquela educação, exatamente uma educação que falar do meio ambiente ou falar para uma criança que é plantar uma árvore, que hoje já não passa só por isso. Existem tantas outras questões que a gente está falando aqui de crise climática, de uma justiça que vem através de uma cota, que tinha as cotas raciais, né, que agora a Maria falou que pensa assim, em ampliar essa questão das cotas para os indígenas. Então, eu acho que o papel do educador, eu acho que é muito importante, e buscar uma comunicação que faça com que as crianças se interessem por isso. Se interesse por todos esses temas que a gente está falando, do indígena, do clima, e sensibilizar para que elas entendam também que vai afetar o futuro delas. Porque... Eu concordo com o que você falou, Felícia, eu acho que é por aí mesmo. Por isso que, quando a gente fala academicamente sobre a palavra, o termo sustentabilidade,
é um tripé a sustentabilidade, porque até então, até pouco tempo atrás, as pessoas, quando ouviam falar de sustentabilidade, logo associavam ao ambiental, né? Só que a sustentabilidade, ela de forma, se a gente for falar, explicando mesmo de forma acadêmica, ela vem de um tripé, que hoje está sendo transformado no ESG, no ASG. Então, primeiro começa com o ambiental, o social e a governança. Então, quando você coloca esses três, não tem mais peso só o Estado, nem só o educador, a educação ou o cidadão. Todos juntos têm que fazer, é um ciclo, né? Todos têm que fazer o seu papel, senão não vai, só o Estado não vai resolver, só nós aqui 4 também não vamos resolver, entendeu? Então, realmente, de fato, quando se fala de sustentabilidade, uma coisa ser sustentável, ela tem que ser sustentável de forma ambiental, social e governança. A parte econômica, né? Econômica, vem lá do... Estou me lembrando aqui... Triple Bottom. Triple Bottom, porque o ESG, na verdade, ele é baseado no Triple Bottom Online, e aí o Triple Bottom Online do Elkington, John Elkington, do Canibais com Garfo e Faca, né? Isso demorou demais as pessoas a assimilarem, né? E o que, assim, eu vejo do ESG, que não surgiu hoje, né? Não surgiu hoje, veio lá de 2004. E o ESG, ele, na verdade, ele não é a sustentabilidade, mas ele é a prática da sustentabilidade dentro das empresas. Por isso é que a governança que tomou, né? Porque, assim, a governança é o maior dentro da empresa, e a partir dessa governança ela trazer essas práticas, transformar, como a Carla colocou, não é um sozinho. Eu, às vezes, participo de grupo que o ESG é como se fosse uma moda, né? Mas a gente dá graças a Deus que ele está, né? Como se fosse a moda, porque significa que as pessoas estão prestando atenção. Aí, assim, não, mas eu quero estudar só o S. Aí eu fico calada, porque eu não vou xingar a pessoa. Gente, não é só o S. O S é a responsabilidade social. A gente juntou tudo isso, né? Esse modelo é um modelo, né? É uma estratégia corporativa. É uma estratégia corporativa. O ESG, ele não é sustentabilidade, ele é a visão da sustentabilidade pela lente da corporação. Maravilha, parabéns. O que é maravilhoso é porque com isso agora massificou e já estão dizendo que é a era da sustentabilidade, né, Carla? Então, maravilhoso isso, que espetáculo, né? Aí os ajustes conceituais faz onde precisar, quando não precisar, quando for muita firula para, né, deixar as pessoas fazerem, né? Deixa fazer. Quando for ficar um monte de ajuste, ok, faz ali onde precisa. Mas que maravilha que as pessoas já estão trabalhando com isso daí. Era bom que trabalhasse mais, que trabalhasse muito mais. E também, como a Carla colocou, e a Felícia, as empresas, elas tiram muito da sociedade, né? A gente pensar na teoria dos sistemas. Quando elas pegam os recursos e aí elas utilizam o recurso. O rio não é recurso, né, Sil? O rio não é recurso, o rio é o avô. É o avô dele. Como é que vai chamar? É um ser, né? Não é recurso. É um sujeito, né? É um sujeito. É engraçado isso, né? Estão chamando agora o meio ambiente de stakeholder. Isso é uma visão interessantíssima. A gente às vezes fica assim, mas como do ponto de vista acadêmico? Como é que ele vai ser stakeholder? Claro que ele é o sujeito, né? Ele é parte interessada, né? Total, né? Total, né? Parte interessada. E quem disse que ele não pensa? A gente é que não percebe que ele não pensa o que ele deixa de pensar. Inclusive, ele está bem raivoso. Por isso bem raivoso. Tem o jeitão dele, né? Tem o jeitão dele lá, uai. Então, você pegar, como você colocou assim, que ele é muito doce, mas ele é muito duro, né? O Krenak. O que mais me impressionou no começo da leitura do Krenak, primeiro, esse que eu concordo totalmente com ele, é aquela história que os europeus acham que eles são a humanidade oficial, né?
Aliás, o norte global acha que a existência se resume a eles. Eles existindo, a existência se consolida. E não dão conta de que o sul global, que não é igual a eles, por que tem que ser igual? Né? Então, acho que o mundo tem que pensar como eles, que fazer como eles, que existir como eles, e querer dizer para a gente o que é humanidade. Partiu tudo isso daí, né? Eu participo demais com a turma que eu amo de paixão, assim, é um caminho muito do coração, participo de um grupo de letramento, o pessoal está de recesso esse mês de julho, né? E eu ouço demais, a primeira vez que eu ouvi isso foi com um outro pessoal de outro coletivo que eu participo, que é o Climate Reality Project, e escutando uma garota maravilhosa, que me sensibilizou de um jeito que eu passei assim, meu Deus, como é que em tantos anos eu não pensei nisso? Ela dizendo, eu não sou vista como alguém que faz parte da humanidade. Por quê? Porque ela disse, eu sou preta, então as pessoas não me veem como alguém que faz parte da humanidade. Sim, mas como isso nunca passou na minha cabeça? E aí ela foi explicar o porquê. E ela tem toda a razão. Mas com qual direito alguém que é azul, amarelo, marrom, laranja, se acha que é a cor oficial, a humanidade oficial, o pensamento oficial, a língua, o dialeto oficial? Ninguém é oficial. Oficial é a existência. Quando, né, a gente pode existir, porque precisa ter saúde, precisa ter... Então, essas coisas, assim, esse pensamento, sei lá, esse sentido das coisas, ele toca muito fundo na gente, né? Você, assim, é como se desse assim, me sacudiu demais ele falar sobre a humanidade oficial e a Unesco chegar e dizer que autoriza aquilo ali ser uma reserva da humanidade. Eles, mas como? Então quer dizer que a Europa lá, a Unesco vai dizer o que é que ela autoriza? Se forem derrubar tudo aquilo ali, só aquilo ali pode ficar como um símbolo do que vai continuar da humanidade? Ou, por exemplo, da reserva dele, que ele é representante, né? Então, assim, é razão demais que ele tem, sabe? A gente, quando vai para a Europa, e aí o pessoal olha para a gente como se a gente fosse um bando de selvagem, né? Eles olham o Brasil como se o Brasil fosse selvagem. Você vai para os Estados Unidos, hispânico, já é impuro. Impuro por quê, meu bem? Você é o famoso quem? Cadê? Bote aí seu cérebro para ver para fora, bote seu cérebro para jogo, para ver qual é a... Né? Hoje, inclusive, existem pessoas falando a respeito da questão do Ocidente e do Oriente, que nós, como brasileiros, somos vistos como Oriente, não como Ocidente. Nossa, nunca ouvi isso. Já existe essa discussão a respeito desse agrupamento, não estamos falando em termos geográficos, né? Mas em termos de cultural. Nossa, mas não tem nada a ver o Oriente com a gente. Não, então, mas assim, em termos mesmo cultural. É algo aí para a gente pensar, mas já existe esse debate mas a respeito de que a gente está mais próximo, inclusive, não só culturalmente, mas economicamente, mais próximo dos países, porque não é, essa questão de Ocidente e Oriente não é uma discussão simplesmente geográfica, tem todo um embasamento a respeito dessa discussão. Eu não me aprofundei no tema. Aonde você viu isso? Eu nunca vi isso também. Não, eu li, na verdade, eu vi uma postagem de uma seguidora, né, no Twitter, e ela levantou essa questão, né, de que achava... ela foi até irônica, de que a gente falando do Oriente como se a gente estivesse distante. Aí eu fui
vi a postagem e fui me aprofundar um pouco, peguei uma matéria, Mas fui pesquisar, mas assim, não me aprofundei. Se me A matéria é permite, uma matéria, acho que até do UOL, se eu não estou enganada, a matéria era do UOL. Se me permite, e ele corroborava, o jornalista ou a jornalista, também não lembro quem assinava a matéria, corroborava com essa teoria de que não, se a gente não é tirar uma a teoria, visão... não é uma teoria, Feliz. É a coisa do estreito lá de Bering, que Não, os mas aí primeiros é homens... geográfico. A questão é que você falar de Oriente ou Ocidente está se ampliando a vamos colocar assim, essas caixas para a dimensão econômica e a dimensão cultural. Nossa. Inclusive, quando... e aí, né, na matéria, citam algumas falas... Desculpa te interromper, só para entender, para que depois, como vai ficar gravado, aí o pessoal vai querer entender. Significando o quê? Oriente e Ocidente. Significando o quê? Então, como eu não me aprofundei, né? Eu li, me chamou a atenção aquela postagem, porque eu nunca tinha visto, não tinha nem ouvido, nem lido nenhuma abordagem até então sobre essa diferença de colocar a gente como mais próximo dos países do Oriente. Então, eu vi a postagem, eu me interessei e falei, deixa eu dar uma pesquisada, mas não me aprofundei. Eu estou colocando aqui, não estou afirmando, eu não tenho a pretensão de fazer nenhum tipo de afirmação. Com certeza. Mas fui procurar um jornalista, né, de uma mídia que eu considero confiável. Se eu não me engano, era da UOL. E aí, esse jornalista ou jornalista abria esse leque, não olhar pela linha, né, de Greenwich, que aí você está linha geográfica, como norte e sul, né? Mas olhar por questões culturais. E aí, a gente, culturalmente e economicamente, a gente estaria mais próximo dos países ditos orientais do que dos países ocidentais. Aí, daí até trazer alguma evidência desse assunto, existe um abismo. As teorias, o que é que são as teorias? São lentes que explicam uma visão de mundo. Elas podem estar embasadas, bem embasadas ou não, elas podem estar provadas ou não. Se a pessoa que publicou a matéria, o post, etc., julga que isso é uma teoria, ela vai fazer a sua justificativa, porque até então não existe uma, assim, por exemplo, eu sou da área de sociais aplicadas, eu não conheço isso. Assim, Vamos pesquisar. Ou seja, com todo o respeito que merecem os espaços, né, e narrativas colocadas, isso não é uma teoria, isso é uma metáfora, talvez, ou uma suposição, ou um julgamento, né, de quem fez, escreveu aquilo. Naturalmente, se a pessoa quer que seja uma teoria, cientificamente, para você dizer que é uma teoria, precisa de bastante coisa, que assim, não é nem o nosso assunto principal, mas, né, como a gente veio à tona. Mas eu acho que é interessante a gente ampliar, né, essa nossa realmente visão, que tem a ver com esse nosso pensamento eurocêntrico, né, do homem, do homem branco, hétero aí é outra e tudo coisa, mais. Né? Então, assim, eu acho que é interessante a gente ampliar, mesmo que, como eu coloquei, eu não estou fazendo uma afirmação, até porque eu não estudei o suficiente, mas eu também, assim, igual vocês, que receberam isso como um assunto novo, foi exatamente como eu recebi. Porque eu sempre também me referia ao Oriente, como se eu fosse, como eu pertencesse como brasileira
ao Ocidente. Então, assim, eu achei interessante alguém ter levantado esse tipo de questão. E daí a gente pensar sobre, economicamente, estamos mais próximos Como e sendo de uma área culturalmente estamos mais de, próximos do de Oriente ou do contabilidade e Ocidente? finanças, Sem pensar na questão geográfica. sim, desenvolvendo, né? Assim, sem querer também A desenvolver muito. nós, como país em desenvolvimento, estamos mais próximos. Não, Eu estou até tentando pegar a matéria aqui, porque. não, mas eu queria te pedir para deixar essa matéria para um outro dia, porque não é o nosso assunto aqui, aí a gente não vai trabalhar em cima de uma matéria que nenhum de nós aqui conhece, né? De repente, se você outro dia quiser conhecer ou mandar para a gente ler, aí A gente conversa de é um novo, né? prazer que manda para a gente no chat, né? É. Aí a gente vai ver a base dela e a proposta Eu vou deixar só a matéria aqui, é realmente da UOL, o título, se vocês tiverem interesse, né, em se aprofundar e tal. Fala o título. Você se considera ocidental? Para a grande parte do mundo, o Brasil não faz parte do Ocidente. É uma matéria da UOL, de 24/9/2018, escrito por Leonardo Rodarte. Aí a gente vai então guardar as informações e aí quem tiver mais, né, aprofundar e a gente vai agora continuar no nosso livro que a gente ainda está na Desculpe página. ter entrado. Eu, na verdade, até acho que eu perdi porque que eu entrei nesse assunto. Mas é assim mesmo. Aqui é como a gente disse, é livre. É mais assim, porque como não assim, é uma coisa que realmente no momento não existe evidência a respeito disso, então vale, né, buscar, porque se realmente vale a pena, ela vai ser pauta de um outro dia, quem sabe até você traz, né, mas no momento ela não tem assim... Eu realmente, no momento, acho que a Maria, eu gente não já lembro, dedicou bastante agora eu tempo a perdi ela. por que eu entrei nesse tema, mas enfim. Fio, tu queres ir a página 46, que é um assunto bem interessante, que a gente ainda tem algumas páginas aqui antes da gente finalizar. Tem horário para. A gente vai acabar que horas, Graça? Às 8? A gente vai acabar, estou vendo que nós estamos bem pertinho de acabar, mas se a gente passar uns 8 minutinhos, exatamente o tempo que a gente demorou para começar, pode ser? Estão de acordo? Você não quer. Eu estou pensando que, sei lá. Bom, vamos lendo se a gente vê que falta Não, 2 minutos. está faltando bem pouquinho. Foi que hoje o debate foi ótimo. Foi mesmo. Então vamos lá. A A conclusão. conclusão é. Você que vai ou eu? Vai, já A falei demais. conclusão ou compreensão do que estamos vivendo uma era que pode ser identificada como antropoceno deveria soar como um alarme nas nossas cabeças, porque se nós imprimimos no planeta Terra uma marca tão pesada que até caracteriza uma era, que pode permanecer mesmo depois de já não estarmos aqui, pois estamos exaurindo as fontes da vida que nos possibilitaram prosperar e sentir que estávamos em casa. Sentir até, em alguns períodos, que tínhamos uma casa comum, que podia ser cuidada por todos. E por estarmos mais uma vez diante do dilema a que já aludi, excluímos da vida localmente as formas de organização de que não estão integradas ao mundo da mercadoria, pondo em risco todas as outras formas de viver, pelo menos as que fomos animados a pensar como possíveis, em que havia corresponsabilidade com os lugares onde vivemos e o respeito pelo direito à vida dos seres, e não só dessa abstração que nós nos permitimos constituir como uma humanidade, que exclui todas as outras e todos os outros seres. Né? Então, a humanidade são os europeus e os animais, as plantas,
não constitui esse conjunto, né, de coisas. É uma coisa, o homem é uma coisa, a árvore é outra, a montanha é outra. Então, é uma visão Como se não bem, tivesse interseção, né? não tem essa ligação, né? E ele E lançou aí uma coisa, vocês notaram? Ele lançou uma nova idade geológica, né? nova era geológica marcada pelo impacto do homem. Que eu já vi que alguns debatedores, né? Eles resistem a essa nomenclatura, mas ela está, assim, em muitos espaços onde eu tenho ido muito nesse pessoal da área de justiça ambiental, justiça climática, que é o nosso grupo de... A gente tem um grupo de trabalho, inclusive, convida, né, vocês para participar, se quiserem aderir lá dentro da causa de sustentabilidade, tem o grupo, se quiserem, avisa que a gente inclui vocês, né? Justiça climática? Sim, eu conduzo esse grupo, viu? A gente, Interessante. pois vem, Felícia, vem que você vai gostar. E a Sil é do grupo de educação. E a gente trabalha muito junto, né? Tem um livro até que eu recomendo a leitura. Eu li recente, um livro fininho, Justiça Climática, da Mary Robson. Olha, a Graça toda hora cita essa Mary. Olha, esse livro é incrível. Não, tu não imagina o tanto. Esse aqui eu sou louca com esse livro, com essa mulher maravilhosa. Graça, depois que eu li esse livro, me surgiu até uma ideia para fazer, pensando nessa coisa de uma forma de se comunicar que atinge os mais jovens, me ocorreu uma ideia para esse livro. Se vocês depois tiverem interesse... Temos sim, vem com a gente. Nessa ideia que eu tive. Vem com a gente trocar ideia. Esse lance do antropoceno, o impacto, ele é o grande debate, né? Porque a moçada negacionista anda tendo pitis monumentais. Eu não sei se vocês viram, acho que foi ontem ou anteontem, já nem lembro, porque tem dias que às vezes eu emendo por causa dos horários de umas coisas que eu tenho que não posso perder os deadlines de submissão. E parece que teve um encontro, tinha uma autoridade ambiental de São Paulo. São Paulo, eu Você peguei viu? um pedaço também. Não, mas o cara andou dizendo coisas lá, não vou repetir, isso vai ficar gravado, não é necessário, porque a bobagem que tinha que dizer ele já disse, eu não quero que saia da minha boca a do meio mesma coisa. ambiente de São Paulo, né? Ele é representante. Então, aí a moça, uma professora... Uma cientista, né? Disse, uai, você desfilou um rosário de besteiras, eu adorei. Por quê? Porque ele disse, não, você... No costume que tem de desqualificar quando as mulheres estão falando, ela disse, eu sou doutor, eu sou pesquisador, eu sei o que estou dizendo. O que você está dizendo é um rosário de bobagens. O que você está dizendo... Ela falou achismos. O que você está dizendo não tem nada a ver. Como se toda essa coisa, esses esforços que nós precisamos fazer, como se fosse totalmente expletivo, como se fosse desnecessário. Olha, vamos ficar em berço esplêndido, que não adianta. Tá certo? Então, aí ela chamou ele de negacionista, etc, etc. Teve vamos dizer, uma certa querela e bastante... muito, muito veemente, inclusive, gostei muito da intervenção dela, mas é exatamente nesse lance. O antropoceno diz, o que ele chama, a nomenclatura, diz que o impacto sobre a Terra, sobre o planeta, somos nós que estamos fazendo. Uai, aí vem alguém e diz assim, não, mas tanto faz como tanto fez, se a gente desistir ou não, que não vai ter nenhuma diferença. Prova isso com décadas de pesquisa e evidências de carbono 14, inclusive em alguns ambientes que eu vou, tem muita gente que é engenheiro ambiental, geógrafo, químico, biólogo, etc, etc. É uma área muito transversal, né? Aí eu escuto muito para aprender,
Mas todas as evidências postas e todos os relatórios do IPCC colocados, as pessoas continuam negando. Uai, a gente vai ter que morrer porque elas estão negando? É isso que a gente se pergunta, né? A gente vai ter que sofrer todas essas coisas porque eles continuam negando. E é isso. O antropoceno, nós estamos impactando. Sim, estamos impactando. Estamos catalisando o impacto, porque ele existe, as idades geológicas, etc. Mas não vai ser, nunca teve uma mudança tão drástica com a gente em cima, né? Conosco. Que nós existimos há tão pouco tempo, né? 10 mil anos, 11 mil anos. Nós somos ninguém, né? Eu fui atrás aqui do antropoceno, né? Então se fala que é uma nova era, né? Geológica, né? Mas eles falam assim que 2000 falaram da Revolução Industrial, né? Onde se desenvolveu muito a tecnologia, né? Perguntando de onde começou a vir os recursos, né? E em 2020, a massa dos objetos construídos pela humanidade superou a massa dos seres vivos pela primeira vez na história. Então, esses objetos construídos, tudo isso é a natureza, né? Da onde vem o produto químico, da onde vem o plástico, em tudo, né? Está a natureza, né? Então, não está sendo reposto tudo isso, né? As plantas, Então, é a natureza transformada numa coisa que não vai se reproduzir, né? Da coisa química. Não. Então, realmente uma era de mudança, né? Só que a gente Só fazer um comentário complementar que você está falando, tem uma entrevista também do Krenak, uma entrevista muito antiga, que ele era até mais jovem, e ele fala nessa entrevista que ele, sei lá, uns 30 anos atrás, a primeira vez que ele teve contato com uma aldeia, né, que eles nunca tinham visto outros homens, né, assim, eles eram bem isolados mesmo, e ele foi com essa equipe fazer essa visita. E aí, quando ele chega nessa equipe, eles ficam lá alguns dias, e uma noite ele estava conversando com o pajé, o principal ali, e eles estavam sentados, né, à noite, aquele céu super estrelado, mas assim, muito estrelado, e eles estavam conversando, e ele falou assim, fora daqui, existem muitas pessoas lá fora, muitas outras pessoas como nós, ele falando, como eu, como outro, não como vocês, mas como nós. E aí o índio falou assim, mas quantas pessoas? Ele falou, quantas estrelas? Né? Porque como é que vai quantificar? Ele falou assim, muito mais do que está no céu agora, muito mais. Aí que o índio olhou para o céu, o indígena olhou para o céu e falou assim, não vai ter comida para todas essas pessoas, porque a natureza não tem como dar comida para todas essas pessoas. E como é que vocês estão vivendo? E isso foi há 30 anos atrás. Então, isso que você está falando, de fato, é isso. O indígena, né, os povos originários, eles consomem o que a natureza tem naquele momento, eles não tiram a mais. Então, eles comem um peixe para comer aquele dia. Eles não vão tirar 3 peixes e pôr no freezer para comer qualquer dia, pode ser que jogue fora. Ele come o que tem. Ele come o que é sazonal. Então, essa questão de quando você fala, a gente produz para comer muito mais, se joga muito mais comida fora também, porque se produz muito, se perde muito no meio do caminho, e a questão do capitalismo, né, que realmente, de fato, é consumir muito, e isso é um fator muito forte também, né, da questão do capitalismo, de se produzir, de se consumir o tempo todo. Então, isso tem muito a ver, né, que a gente mais tira do que põe mesmo, né. A gente precisa voltar, né, para a natureza e até ter noção disso, né? Às vezes também não tem noção de onde veio a capa do celular, né? Do que é feito, né? Veio lá da natureza, né? Se transformada em coisas químicas, né? Então, aí sim, realmente... aí de fato, eu acho que salva tudo isso realmente a educação, é educar, mostrar para as pessoas e ir educando a questão do consumo, a questão da alimentação, a questão da produção dos alimentos, né? Porque você vê, hoje todos esses grandes desmatamentos que a gente tem na Amazônia Legal é para produzir quê? Soja. Só que o ser humano só come 4% do que é consumido, o resto, tudo quem consome são os gados, né? Pelo mundo, é ração.
Então, como é que a gente desmata terra, produz para alimentar o boi que a gente vai comer lá na frente, né? Quer dizer, E você para não tá produzir metano, né? você não está nem E aí volta para o ESG, né, que a gente comentou lá atrás, é o equilíbrio, lucro, Exato. com justiça social e responsabilidade ambiental. Tem muito greenwashing, né? Sim, muito. Dolorosamente. E as outras formas de SDG washing, social washing, tokenismo, né? Um monte de coisa assim. Tem muita conversa com eles, né? Todos jurando Até, por Deus. já foi, acho que é segunda-feira. Essa semana tem, naquele Estadão, nem sei falar, Summit, né? Graças, você assistiu o último, mas vai ter o diretor, gerente da IP, e ele vai falar sobre o ESG, e acho que vale a pena, depois, se Eu vocês sei quiserem, eu quem é, passo. IP. Mas é interessante ver, eu já vi um outro summit, assim, que foram 5 Eu, representantes de vários locais, de empresas, né? Se realmente eles estão caminhando, né, para praticar então, isso. eles estão tentando, né? Mas, assim, eles fazem muito greenwashing, tá? Porque se me permite falar só um pouquinho aqui já do tempo, durante o período da pandemia, que as portas se fecharam para o mundo físico, aí as portas virtuais da gente abriu demais, por conta da minha área de pesquisa, profissional, né, de atuação, eu acabei me vinculando muito em lives dentro da minha área, estava sendo lançado, nem todo mundo aqui conhece, mas acho que alguns devem conhecer, uma nova forma chamada a Task Force do Disclosure, que é o TCFD, é a obrigatoriedade das empresas divulgarem o que elas fazem. Dentro dessa divulgação, quais são essas práticas delas, etc. e tal. E aí, como eu pesquiso muito o setor de bancos, mineração, etc., mas eu foco muito em bancos, eu fiquei muito ligada em tudo que era live. Eu assistia as lives da ONU, da minha área, da área de finanças, chama UNEP-FI, e assistia todas as lives que todos os bancos faziam. E ficava prestando atenção o que eles diziam, e aí compara o que fala com o que faz. Então, existe muitas ações maravilhosas, com certeza. Existe uma iniciativa que acho que nem é muito divulgada, que tem uma rede, chama Net Green Financial Standard, que são a rede verde dos bancos centrais dos padrões financeiros. São 75 bancos centrais no mundo que eles se juntaram para obrigar o sistema financeiro em geral a cuidar, não porque são bonzinhos, mas por causa do risco. E aí, no meio de risco, existe, por exemplo, os ciclones. Aí você investe numa coisa, daqui a pouco ela vai cair, porque quem que vai contra um ciclone? Ninguém, você fica trancado, esperando que ele passe. Né? Quem que vai contra uma inundação? Uai, não tem jeito, você sobe e por aí vai. As intempéries, você tem os problemas, você tenta escapar deles, porém, os bancos e as seguradoras que fazem os financiamentos dos empreendimentos, eles têm que vislumbrar que tipo de coisa pode acontecer com o valor que eles investiram naquilo, como que a empresa que vai ficar depois, eles vão ter que bancar, etc, etc, né? Então, é muito voltado para isso. E, por conta disso, entraram mais outras coisas por pressão europeia, que é um negócio chamado taxonomia, ou seja, é o padrão dos registros que as empresas fazem. É como uma espécie de plano de contas da contabilidade. Então, você diz assim, eu sou muito responsável. Aí se prove, aí ele vai lá e mostra um relatório. E lá no relatório está escrito o que ele quer. Aí você diz, que lindo. Mas para mim isso não vai ser validado. Por quê? Porque é você que está dizendo, eu tenho que ter uma prova de que isso existe um padrão. Então, é mais ou menos uma certificação que essa taxonomia proposta por lá, e ela chega num canto, ou seja, você tem que provar que o que você fez é o que é reconhecido pelo mundo, ou então por aquelas pessoas que estão naquela rede, seja uma rede tipo um mercado comum, né? Seja o que for, um grupo menor, maior, etc. Tipo o G20, o G7, etc. E aí, esses padrões estão
chegando para valer. Ou seja, as pessoas que estão fazendo os seus greenwashing, preparem, mais cedo ou mais tarde elas vão ser apanhadas. Quando elas forem apanhadas, o escândalo será inesquecível, imponderável. Porque vai hoje, amanhã, depois. Apareceu, ok, virou manchete, não tinha um trem assim, né? E elas vão ser apanhadas, ou seja, não terão financiamento, não terão uma série de coisas. E no Brasil isso está demorando muito, porque o ESG, há muito tempo, eu me lembro que em 2017, nos Estados Unidos, esse boom aconteceu muito antes. Agora, lá nos Estados Unidos, eles estão já querendo ir contra, por causa dos investimentos, etc, etc, né? Mas tem muita coisa para acontecer, e aí, desculpa eu ter feito esse discurso grande, mas, na verdade, é para dizer que há muita gente fazendo um certo discurso de ou entendido ou muito correto. Em alguns grupos que eu participo, tem gente oferecendo cursos de 10 mil, 12 mil reais, e nem são autoridades no assunto, porque são pessoas que elas se dizem. Então, assim, com todo o respeito que merece, porque quem sou eu? Ninguém. Mas é preciso que elas provem que o que elas estão, né, dizendo, fazendo, etc. e tal, corresponde ao que é uma certa. Então, o que eu tenho muito cuidado quando eu vou assistir quem fala, quem coloca nesse lance. Tem muitas lives excelentes. Tu mandaste o link, Sil, Do que da... do IP, do cara que você disse, porque é uma grande empresa. De Ah, tá. repente, Não, é isso que eu queria passar para vocês depois. Onde eu ponho depois para vocês? põe no chat aqui, ou então põe lá no Então, link. para falar com elas, eu começo a ficar confusa com essas redes. Elas são mulheres do Brasil, lá no mesmo formezinho, Eu aliás, vou no mesmo anotar. Não, eu faço post. bagunça se eu não tiver o nome inteiro da Aí pessoa. clica em cima do Carla, o nome quê? dela. Carla, qual que Clica é em o seu cima do nome? nome dela. Gente, Carla, vocês também podem entrar, sabe onde? No zap do clube de leitura. No zap não, mas o Zap eu acho que não pode, né? Não sei, eles não querem que use o Zap. Não, ninguém pode proibir ninguém de entrar em zap. O zap do clube de leitura é para essas discussões do clube de leitura. Bom. Mas, de qualquer maneira, deixa eu pegar a Carla, depois eu ponho no meu outro e-mail. O e-mail? Carla, Eu gostaria de saber mais detalhe desse grupo que vocês abordaram, que fala sobre justiça climática. Com prazer. Você pode vir conversar com a gente, tá? E eu queria fazer só um pequeno comentário, né, nessa questão do greenwash, né, que muitas empresas praticam. Eu costumo dizer que eu tenho uma visão de sustentabilidade hoje, pensando até na área onde eu atuo, muito pragmática. E eu gosto muito desse termo que fala de transição justa, porque principalmente falando no lugar da construção civil, né, que eu sou engenheira civil, ter neutralidade zero em carbono é muito difícil. Então, eu concordo que você não deve se passar uma imagem de que tenha neutralidade de carbono, né? Mas cobrar das empresas hoje que tenha 100% de compensação é inviável. Então, eu acho que eu entendo que vai ser um processo gradativo. Então, eu vejo o desenvolvimento sustentável hoje de forma realmente assim pragmática. Eu acho que não deve se
divulgar práticas que não são realizadas, mas eu entendo também que não pode ser cobrado, principalmente de pequenas e médias empresas, uma neutralidade. Hoje ainda é bem cedo, né? Hoje ainda é bem cedo. Lá na França, as small já estão incluídas no plano de taxonomia, mas lá eles têm uma obrigatoriedade não só de fazer, mas como divulgar. Lá é obrigatório, né? Aqui para nós também não é ainda, e não sei quando vai ser, mas eu não sei se vocês viram, está saindo aí do ISSB, que é o Board de Sustentabilidade do IFRS, que é a empresa que padroniza contabilidade mais assim para o Ocidente, de maneira geral, para os países do Ocidente, embora tenha alguns países, né, lá o pessoal de Dubai, pessoal do Catar, cumpre uma parte, os Estados Unidos não cumprem, porque eles têm o deles, e a Europa, uma parte cumpre, mas eles também têm o EFRAG. E aí eles estão dizendo, ó, vão ter que definir materialidade, vão ter que dizer o que é importante para vocês, porque ninguém é obrigado a fazer uma coisa que não é importante para o negócio da empresa, né? Mas aí, dentro daquilo que é da importância da empresa, eles vão ter que definir quais são as práticas e divulgar. E aí, não sei em quanto tempo isso leva, porque às vezes são coisas que levam 5 anos, 10 anos, né? Esperemos que eu acho que é o plano, né, Graça? Eu acho o plano de... Gente, só te cortar um pouquinho, Felícia, eu preciso sair, eu vou me despedir de vocês. Obrigada pelo encontro hoje, adorei estar aqui fazendo parte. Eu vi que já tem a data do próximo, né? Já está lá naquele... Mas o livro é outro? Não, nós ainda vamos ler. Inclusive, nós vamos precisar finalizar, você está certa, né? A gente vai ler a próxima, nós vamos ter o pós-fácil. Desculpa, Felícia, a gente volta já contigo. A gente vai ter a leitura do pós-fácil e vai ter o encerramento. Vai ser num dia da segunda-feira, que é o dia da reunião das facilitadoras, articuladoras, né? Vai ter bem mais gente. E aí a gente vai provavelmente estar anunciando, não sei se vai dar tempo, o próximo livro. Tá bom. Porque aí aí vai ser, encerra esse. Quando encerra, vou até te falar, né, Carla? Quando encerra, a gente vai fazer uma resenha crítica. 2, 3 páginas no máximo sobre isso. E aí, uma parte da resenha crítica é o quê? A gente pegar os capítulos e fazer a construção do que, em um parágrafo, no máximo 2, por capítulo, a respeito da obra. E isso vai ser coletivo. Então, como é que a gente está fazendo? Até avisar logo, né? Tem um formulário que vocês que já leram o livro ou que estão lendo, todos que estão, né, a caminho disso, a gente vai dar um prazo para que todo mundo preencha. Esse formulário é um formulário bem simples. Lá no nosso guiazinho tem lá, viu? A Carla que já leu, já dá para fazer, né, Carla? Mas não quero code, né? Também não quero code, Isso, é a nuvem. Posso falar só 2 coisinhas, assim, que a Carla quer sair, né? Posso falar rapidinho, só para as 2 também, né? Só falando, assim, que no YouTube nós temos várias lives, assim, bem bacanas, que pessoal bem especialista que vieram, né? Acho que cada mês a gente faz uma, então já foram 6 meses, né? E aí, se vocês tiverem, são temas diversos na sustentabilidade, vê um pedacinho de cada uma, acho que vocês vão gostar bastante, está lá no YouTube, tá? E outra coisa, assim, vou lançar uma ideia que para mim fiquei pesquisando hoje, achei interessante a coisa, o que é o sonho para os indígenas, o que é o sonho que o Ailton Krenak diz que é para eles, que é uma coisa, ainda não cheguei a sair um pouco da nossa linguagem, né, da psicologia, então achei bacana para a gente pensar. Tá bom. Eu deixei meu contato aqui eu já perdi aqui, tá bom. A gente vai te mandar uma mensagem. Tá bom. Obrigada, meninas, viu? Então, obrigada. Bom final de semana para vocês. A gente vai encerrar a gravação e aí, Felícia, a gente fica à disposição para tirar suas dúvidas. Todinha, tá, né, Silzinha?
Obrigada E a vem todos. conhecer a gente lá no nosso grupo de trabalho. Vem sim. Tá bom. Entra lá e adere se vocês quiserem entrar nos nossos GTs, aí a gente vai incluir. Tá bom. Obrigada, gente. Pessoal, beijo para Tchau, todo mundo. Carla, prazer. Não sai não, que a gente vai continuar. A Felícia fica. Aí deixa eu A falar Felícia mais uma coisa, que eu vou anotando aqui, hoje era o dia, vou mandar para você, Graça. Eu pesquisando aqui também, você já ouviu falar da antropologia do clima? Para mim, Graça. A gente lembra que a gente teve uma live, mas ela não foi gravada no YouTube, fiquei com pena, muito bacana, até de uma professora lá, psicóloga lá de Miami, que a Lu trouxe, maravilhosa, sobre ansiedade, ecoansiedade. Não, mas essa é antropologia do clima. não, nunca Depois eu ouvi te esse passo termo. esse texto, mas eu peguei por cima, depois eu falei, vou ver até eu tenho um livro, porque falam que nas ciências sociais eles não estão indo muito atrás da coisa do clima, né? E o pessoal está investigando como que os indígenas estão vendo essa mudança climática, se para eles já estava previsto, uma coisa interessante. Você que gosta de abrir o caminho. Vamos despedir de novo para encerrar a gravação e a gente pode continuar aqui dando um oi. Ah, tá. Beijos a todos. Mas aí a gente... tá. Beijos a todos, pessoal. Beijos. Muito obrigada. Obrigada a todos, obrigada. Venham com a gente no dia 7. Vamos encerrar. A Felícia De gravar.